Olá, saudações mais uma vez a todos que nos assistem. Meu nome é Edilton Fernando Macaís e eu serei o vosso orientador neste curso de recrutamento e seleção de pessoas. Hoje nós estamos na nossa oitava aula de recrutamento e seleção de pessoas. O tema que eu lhes proponho para hoje é avaliação do processo de recrutamento. Lembrar que na aula anterior nós finalizamos sobre as técnicas de recrutamento e também falei sobre algumas vantagens que nós poderíamos ter ao usar um certo tipo de técnica de recrutamento em detrimento de outro tipo de recrutamento. Para hoje, após nós termos feito o recrutamento de pessoas, é necessário que saibamos como avaliar o desempenho do processo. E esta é a proposta que eu trago hoje, ensinar-lhes a avaliar o processo de recrutamento. Bom, primeiro dizer que é importante sim que se faça a avaliação do processo de recrutamento. Nós estamos aqui a falar de uma atividade que previamente foi planeada, ou seja, existiram algumas decisões que foram previamente tomadas para serem vistas, para serem executadas no momento do recrutamento. Então, quando nós fazemos a avaliação do recrutamento, nós temos que tomar em consideração todos esses aspectos que foram mencionados a nível do planeamento e ver o que realmente se executou e fazer aqui uma comparação para medir, para saber se conseguimos atingir o que desenhamos a nível do planeamento do recrutamento e seleção de pessoas. Neste caso, o recrutamento especificamente. Então, uma das importâncias que eu vejo quando fazemos a avaliação do recrutamento é captar o feedback do processo. Nós já estamos a falar aqui de um processo, como eu disse, que foi planeado. Então, quando nós vamos captar o feedback, nós queremos saber se conseguimos obter aquilo que nós queríamos, se tivemos a resposta desejada de todo o processo em relação àquilo que nós tínhamos planeado, em relação àquilo que nós já havíamos nos proposto a atingir e a fazer. Uma outra importância do processo de recrutamento, da avaliação do processo de recrutamento, é que, fazendo a avaliação deste processo, nós teremos como aperfeiçoar processos futuros. Neste caso, nós já estamos a falar de algumas situações, alguns inconvenientes e contratempos que foram verificados no processo atual, que, sendo avaliados, poderão ser constatados, identificados, para que no próximo processo nós não venhamos a ter o mesmo erro ou o mesmo contratempo. Então, esta aqui é uma grande vantagem que eu vejo, vantagem e importância que eu vejo quando fazemos a avaliação do recrutamento. Agora, como fazer esta avaliação? Como é que podemos avaliar o recrutamento? Eu tenho aqui como proposta duas perspectivas para podermos avaliar o recrutamento. Temos a primeira perspectiva, que é quantitativa, e a segunda perspectiva, que é qualitativa. Com base nessas duas perspectivas, nós vamos avaliar se tivemos um bom recrutamento ou não. Como avaliar? Na perspectiva quantitativa, nós buscamos avaliar o número de candidatos alcançados no processo. Então, estamos a dizer que queremos saber se conseguimos atingir o número de candidatos que nós tínhamos previamente definido a nível do planeamento. Nós estamos a dizer que tínhamos um número esperado para atingir. Agora, se nós conseguimos ou não atingir este número, nós vamos analisar, avaliar neste momento. Então, disse que nós tivemos um recrutamento positivo quando conseguimos alcançar o número esperado. Quando conseguimos alcançar o número esperado ou temos um pouco maior. Aí estamos em uma situação de um recrutamento
positivo. O contrário, que é a situação negativa, é quando nós não conseguimos alcançar o número de candidatos esperado. Ou seja, há um déficit neste processo, quando não temos candidatos suficientes para poder passar para o processo de seleção. Neste cenário, nós já estamos em um cenário em que não tivemos um bom recrutamento. Nesse aspecto, podemos ir mais a fundo para procurar entender quais foram as coisas ou os aspectos que não nos permitiram alcançar tal número de candidatos. E tendo identificado a causa, podemos sim recomeçar este processo e em processos futuros evitar o mesmo dano. Na perspectiva qualitativa, nós avaliamos se conseguimos obter os candidatos que realmente eram os que nós desejávamos. Ou seja, os candidatos que têm perfil ou características que vão de acordo com a vaga ou cargo vacante na organização. Então, é uma situação positiva deste cenário de recrutamento é quando nós conseguimos obter candidatos que têm características, um perfil que vai de acordo com aquilo que são as exigências do cargo. Nesta situação, estamos perante um recrutamento positivo, quando temos candidatos que apresentam perfil equivalente aos que o cargo exige. É uma situação negativa, é quando os candidatos alcançados não possuem perfil ou característica que vai de acordo com aquilo que são as exigências do cargo ou que a organização quer. Então, após se realizar esta avaliação do processo de recrutamento, nós chegamos aqui ao fim do processo de recrutamento. Nós avaliamos, pois já temos aqui candidatos que serão abastecidos ou transferidos para o processo de seleção. Mas permitam-me dizer ainda que o fim do processo de recrutamento é marcado com o início do processo de seleção. Neste caso, a seleção propriamente dita. Se vocês forem prestar atenção, o processo de recrutamento em si, já existe lá algumas peculiaridades que nos remetem à seleção. Ou seja, ainda quando se faz o recrutamento, são lá selecionadas algumas pessoas. No entanto, não se pode ver este processo de recrutamento como já sendo um processo de seleção, pois a seleção ela tem suas características e suas técnicas que são diferentes do processo de recrutamento. Mas para que se possa garantir que os candidatos que vão passar para a fase de seleção são pessoas que realmente apresentam um perfil que vai de acordo com aquilo que a organização quer, são lá selecionados alguns currículos, algumas candidaturas apenas daqueles que têm o perfil que vai de acordo com aquilo que a organização quer. É importante que se diga que apenas os candidatos que têm o perfil, as características que vão de acordo com aquilo que o cargo exige, somente esses é que vão passar para o processo de seleção. Os que não apresentam características, esses são imediatamente excluídos desta primeira fase, desta primeira etapa do processo de agregar pessoas. Indo adiante, vou aqui conceituar o que é processo de seleção. Eu lembro que nas primeiras aulas, já dei o conceito do que é o processo de seleção. E nós já havíamos evidenciado este processo, segundo a ideia mesmo de Chavenato, ele diz que este processo é como um filtro, onde lá tem os graus maiores e os graus menores. E apenas passam os graus menores, os mais finos. E é basicamente isto que representa o processo de seleção. É lá onde se é feita a escolha, onde somente passam os candidatos, onde somente é aprovado o candidato que tem o perfil
exatamente como o cargo exige e segundo o que a organização quer. Só que o processo de seleção, ele pode ser entendido também de seguinte forma, como um processo de comparação e de escolha. Então, é um processo que nesta dinâmica de selecionar, vai ter que, em algum momento, comparar o que os candidatos apresentam com aquilo que são os requisitos do cargo e, por fim, escolher. Neste caso, temos várias pessoas a serem selecionadas, a serem aqui afetadas pelas técnicas de seleção, no intuito de conhecer melhor essas pessoas para, no fim, escolher uma ou duas, dependendo do número de vagas disponíveis. É importante saber que neste processo de seleção, a ideia principal é conhecer o candidato, poder saber de perto, além daquilo que nos foi apresentado durante a candidatura, neste caso o currículo, a carta de apresentação e todos os outros elementos requisitados durante a candidatura, é importante saber que esses aspectos serão deixados em algum momento de lado para poder interagir e ver o candidato na prática real, para ver como ele vai se desempenhar, para conhecê-lo melhor e saber se realmente possui as características que previamente foram apresentadas e identificadas durante o momento do recrutamento. Então, tendo feito esta breve introdução do processo de seleção de pessoas e tendo aqui conceituado novamente o que é este processo, que representa, o que basicamente lá é feito, e também tendo encerrado a temática do processo de recrutamento, eu dou por terminada, primeiro, o processo de recrutamento e também a aula de hoje. Mas é importante saber que nas aulas subsequentes nós iremos lá ver melhor sobre a dinâmica do processo de seleção, as técnicas de seleção e indo a fundo para sabermos que técnica podemos aplicar em cada uma das situações e qual é a melhor que se adapta a diversas situações. Quem são as pessoas que podem estar presentes neste processo e como fazer. Muito obrigado, até a próxima aula.